São todos bem-vindos neste dia especial, o dia de sábado, no início do ano 2022. E nós iremos então começar agora uma nova etapa de estudos que terá como título O Grande Conflito. São todos bem-vindos, muito bem-vindos, e vamos começar já com uma palavra de oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, diante do seu trono da graça, reconhecendo e confessando a nossa pecaminosidade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Reconhecemos que temos uma natureza pecaminosa, mas também confiamos que temos um intercessor para com o Pai, Jesus Cristo o justo, aquele, o único, que é a nossa justiça. Por isso, ó Pai, suplicamos que o Senhor nos cubra com a sua justiça e que, através destes estudos e através da prática dos ensinamentos que o Senhor nos dá, Jesus Cristo possa ser formado em cada um de nós. Que o seu Espírito se mova, intensifique, abra o entendimento, convença do pecado e nos conceda uma nova natureza, um novo espírito. É o que lhe suplicamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Muito bem, então nós tínhamos estado a estudar o livro de Daniel e nós percebemos que o capítulo 11 de Daniel é um capítulo que é referido por Ellen White muito poucas vezes. No fundo, são só 3 vezes, 3 citações em que ela refere o capítulo 11 de Daniel. Mas nós também percebemos que ela escondeu, podemos dizer assim, escondeu o conteúdo de Daniel capítulo 11, sobretudo a partir do versículo 30, particularmente a partir do versículo 30, 31, dentro do grande conflito. Ou seja, nós percebemos que as cenas que dizem respeito aos últimos momentos da história desta terra, elas estão descritas no grande conflito através de situações que já aconteceram no passado. Ou seja, como não há nada novo debaixo do céu, Deus quer ensinar à última geração, o que vai acontecer através do exemplo de coisas que já aconteceram. E como é que nós podemos passar por isso de uma forma mais suave, podemos dizer assim. Então, nós percebemos que no capítulo 11, no versículo 40, quando diz: ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, com o rei do norte. E nós também percebemos que este fim do tempo é uma data para nós muito significativa, ou seja, 1798. E, portanto, sabemos que a partir daqui, a partir de 1798, iria haver uma luta, uma batalha muito grande, como diz aqui, do rei do sul contra o rei do norte. Estamos a captar o sentido. O rei do sul, já vimos o que era, mas agora vamos ver de uma forma mais detalhada, o ateísmo contra o rei do sul, ou seja, o catolicismo, que na altura era apenas o catolicismo, mas que depois acabou por se transformar não só em catolicismo, mas na mãe e nas filhas juntas, uma vez que essa aliança do, entre aspas, cristianismo já foi feita. Então, onde é que nós vemos isso no grande conflito? Nós ficamos de ver e estudar
a partir do capítulo 15 do Grande Conflito, ou seja, a Revolução Francesa. Porque foi a partir daí que o rei do Sul, o ateísmo, começa a fazer uma investida brutal contra o catolicismo. No fundo, contra o cristianismo que tinha sido passado, que tinha sido transmitido a todas as pessoas pela igreja dominante. Eu gostaria que todos estivessem diante de vocês o Grande Conflito. Eu vou estar com o meu livro, não vou estar com a aplicação ou com o aplicativo. Não sei se todos terão com o livro mesmo convosco. Não vai ser muito fácil, porque vamos estar a fazer isto em edições diferentes, com páginas diferentes, mas vamos tentar. Muito bem, essa edição, Nelinha, igualzinha à minha, portanto aí já estamos mais em sintonia. Não sei se os irmãos todos terão esta edição. Esta é uma não é das mais antigas. Ótimo, ótimo, Beluxa, boa. Aqui em Portugal foi uma edição que saiu muito e que praticamente todas as pessoas têm em casa. E também não vamos ler os capítulos todos. Pronto, essa edição, Ana, eu não conheço, mas como vamos estar todos dentro do capítulo 15, que é o da Revolução Francesa, talvez nós nos consigamos acertar. O que eu pedi aos irmãos é que, a partir de agora, lessem previamente os capítulos que nós vamos estudar aqui. Pode ser? Para que todos possamos já ter uma ideia e extrair dos capítulos apenas aquilo que for o mais significativo. Eu sei que este é um capítulo grande e já estamos com meia hora de atraso. É um capítulo bastante grande. Vou tentar sintetizar ao máximo, mas vamos procurar compreender o que é que Deus nos quer transmitir com isto. A partir desta data, vocês sabem que a Revolução Francesa é uma data, é um marco histórico no percurso da Igreja Cristã. Portanto, foi 1798, ou seja, foi a Revolução Francesa que pôs fim a 1260 anos, ou seja, 42 meses, ou seja, 3 anos e meio proféticos de tirania, de deturpação do cristianismo. E isso, durante esses 1260 anos, foi transmitida uma imagem de Deus completamente distorcida. A imagem que Satanás desejava que as pessoas tivessem de Deus. E reparem, nós estamos no ano 2022, e desses 2022, 1260 foi a transmissão de um Deus, e nós, quer queiramos, quer não, ainda hoje carregamos a herança de um Deus que não é o verdadeiro Deus. E, portanto, nós vamos ler aqui algumas partes e vamos compreender isto. Diz-nos aqui no segundo parágrafo do Grande Conflito. A guerra contra a Sagrada Escritura prosseguida durante tantos séculos na França, e isto é importante, culminou nas cenas da Revolução. Portanto, a França foi um país que, por excelência, marcou a atuação desta igreja e a disseminação deste Deus para um povo. Terceiro parágrafo. A supressão das escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas. Fala-nos aqui de João, que indica também os terríveis resultados que deveriam sobreviver, especialmente à França, pelo domínio do homem do pecado. Ora, todos nós sabemos quem é o homem do pecado, que é o filho da perdição. Ou seja, é a obra-prima de Satanás. Foi um filho que ele criou à sua imagem e semelhança para combater
Jesus Cristo e os seus filhos. E no parágrafo seguinte, ou seja, no quarto parágrafo, diz assim: disse o anjo do Senhor: pisarão a santa cidade por 42 meses. Sabem onde é que isto se encontra? Podem abrir os vossos micros. Eu vou ler o texto. Pisarão a santa cidade por 42 meses e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Onde é que isto está escrito? Apocalipse. Esta citação foi tirada de Apocalipse capítulo 11. E nós precisamos compreender isto, irmãos. O que é que significa tudo isto? Já vamos ver. E quando acabarem o seu testemunho, o testemunho de quem? Das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Então aqui Deus está-nos a falar de quê? O que é esta santa cidade? O que são estes 42 meses, ou 3 anos e meio? O que são as duas testemunhas? O que significa estar profetizando vestido de saco? Irmãos, nem valia a pena eu estar a explicar, porque o grande conflito explica isto direitinho. Mas lembram-se que havia uma profecia antiga que falava que, já vimos isto também em Daniel 7:25, que haveria um poder, a tal besta, ou melhor, o chifre pequeno, que iria fazer guerra contra os santos, iria persegui-los durante quanto tempo? 1260 dias. Isto está em Daniel, capítulo 7. Muito bem. Então, havia esta profecia, já feita há muito tempo. Esta era uma testemunha que estava a dizer que durante 1260 anos o povo de Deus iria passar por um tempo terrível de perseguição, de tortura, de expoliação dos seus bens. E isto realmente aconteceu. Mas a Bíblia aqui também nos diz, em Apocalipse, que a dada altura esse poder iria ser ferido com uma ferida mortal, ou seja, iria parar esse período. E aqui o grande conflito diz-nos exatamente que essa profecia, que está explicada nas duas testemunhas, o Novo e o Velho Testamento, iria acontecer precisamente esse fim, essa ferida iria acontecer através da Revolução Francesa. E porquê é que aconteceu a Revolução Francesa? Entre outros motivos, nós já vamos ver. Mas vamos ler aqui no grande conflito, no parágrafo seguinte. Diz que os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo. São o mesmo. Representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Então já ficamos aqui a saber que este período foi um período em que estava profetizado, não iria ser para sempre. Iria terminar. Dois parágrafos mais à frente, diz, relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As duas testemunhas representam as escrituras do Velho e do Novo Testamento. Ou seja, Deus tem duas testemunhas.
o Antigo e o Novo Testamento. Como é que nós sabemos isto? Porque Deus levantou uma profetisa no meio do seu povo, que nos deixou ficar estas informações. No parágrafo seguinte, diz: elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O que é que isto significa? Aqui diz: durante a maior parte deste período, ou seja, dos 1260 anos de perseguição e tirania papal, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. O que é que isto significa? Vestidas de saco. E nós sabemos que durante esse período não era fácil se transmitir a palavra, não era fácil evangelizar, não era fácil fazer proselitismo. Aliás, nós hoje estamos a começar a viver a mesma situação. Certamente que estarão ao corrente uma das últimas palavras do homem do pecado, não é? Dizendo que são merecedores de morte aqueles que fazem proselitismo. Portanto, de alguma forma já se começam a ouvir estas vozes para que as nações aceitem e bebam deste vinho, o vinho da ira da sua prostituição. E depois diz-nos, fala-nos aqui de várias coisas, e um pouco mais à frente, então, profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Portanto, irmãos, nós precisamos começar a identificar o que é que as expressões da Bíblia significam. Aqui neste parágrafo, eu não li todo, mas os irmãos podem ler: quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demónios todos os esforços para descobrir como desviar da mesma o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar as suas sagradas verdades eram acossados, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados pela sua fé, ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então, aqui está a expressão, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Então, o que é que significa esta expressão vestidas de saco, que nós encontramos em Apocalipse 11? O que é que significa? Perseguição. Perseguição, ou seja, é como diz agora a seguir, contudo, Deus diz, contudo, continuaram o seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ansiosos da sua honra, com muitas dificuldades. E aliás, nós estamos a estudar agora o livro de Hebreus, que foi uma carta, um sermão que Paulo pregou aos crentes daquela altura, mas também para nós hoje. Porque também nós provavelmente iremos passar pela mesma situação. Não é por acaso que as cenas do capítulo 11 de Daniel, elas vão se repetir. Lembram-se que eu tinha explicado e tinha lido a citação de Ellen White dizendo precisamente isto. Do versículo 31 ao versículo 40, as cenas vão se repetir. Elas já aconteceram uma vez, vão ter segundo cumprimento. E eu ia dizer qualquer coisa, porque me lembrei agora de uma citação de Isaías, salvo erro, o capítulo 54, salvo erro, exatamente, irmãos, vejam o que diz aqui. Deixem-me só confirmar, por favor. Não é o 54. É o 59.
versículo 14. Ele diz o seguinte: pelo que o direito, aquilo que é direito se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. E agora reparem o que diz aqui. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Arrisca-se a ser despojado. Aquele que se desvia do mal. Lembram-se de alguém nas Escrituras que se desviava do mal? Jó. Jó. E o que é que lhe aconteceu? Perdeu Satanás tirou-lhe tudo. Satanás tirou-lhe tudo, irmãos. Os irmãos, por acaso, sabem, fazendo aqui um pequeno parênteses, vou tentar encontrar a citação rapidamente. Por acaso sabem, quando sair o decreto dominical, por que é que não iremos poder comprar nem vender? Isso encontra-se nas meditações matinais. Maranata, o Senhor vem. Eu não encontrei esta citação em mais parte alguma, porque ela vem de uma carta, a carta B6 de 1884. E o Senhor a colocou aqui nestas meditações matinais. E o triste é que, ciclicamente, as meditações do Espírito de Profecia, elas são reeditadas. De X em X anos, elas são reeditadas. Agora, o triste é que a última vez que ela foi editada foi em 1977. Nunca mais ela foi reeditada. Eu tenho-a, mas não é em livro. Tenho-a em fotocópia. Fotocópia que era do pai de um pastor. Mas os irmãos têm na aplicação. Ela é do dia 20 de julho. E diz que o povo de Deus é submetido à prova. É o título. Mas eu agora vou-vos ler aqui um bocadinho desta meditação. Diz assim: vi o nosso povo em grande angústia, chorando e orando, pleiteando as infalíveis promessas de Deus, ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Eles ridicularizavam a nossa debilidade, escarneciam da pequenez dos nossos números e insultavam-nos com palavras destinadas a ferir profundamente. Acusavam-nos de assumir uma posição independente da de todo o resto do mundo. Eles haviam suprimido os nossos recursos para que não pudéssemos comprar nem vender, e faziam alusão à nossa abjeta pobreza e condição aflitiva. Então, por que é que não vamos poder comprar nem vender? Que vão fechar nossas contas bancárias. Porque vão suprimir os nossos recursos. Vão nos despojar deles, seja pelo congelamento das contas bancárias, seja pelo pagamento de multas, seja pelo aumento de impostos, seja por que motivo for, vão tirar tudo o que nós tivermos. E se não tivermos dinheiro, não poderemos comprar. E se não tivermos nada para vender, não podemos vender. E eu ouvi uma notícia de uma pessoa que está na Áustria, que neste momento a Áustria, já em fevereiro, vai começar a pagar 600 euros de multa para quem não
decidir voluntariamente levar a tal picada. E, portanto, depois vai para a prisão durante, salvo erro, 6 semanas. E a multa, se a pessoa reincidir, vai continuando. Portanto, já estamos a ouvir rumores de que coisas deste tipo vão começar a acontecer. Podemos dizer, mas isso não tem nada a ver com o mandamento. Sim, não tem nada a ver com o mandamento. Neste momento tem a ver com a preparação para não podermos comprar nem vender. Estão a perceber? O despojar-nos do que temos, seja carro, seja casa. Enfim, então o livro de Hebreus vem mesmo na hora certa. Não é verdade? Muito bem. Não se esqueçam da passagem de Isaías 59. E aquele que se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Quando? Numa altura em que a verdade vai estar a tropeçar pelas ruas. Ou seja, as pessoas não amam a verdade e têm prazer na mentira. Então Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Bom, mas voltando ao tempo da Revolução Francesa, vamos ler agora mais um pouquinho no 2 parágrafos à frente. Estas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar de qualquer maneira o que ele revelou ou ordenou. Essas solenes declarações de castigo, que se encontram em Apocalipse 22, 18 e 19, quando Deus diz, ai daquele que tentar mudar alguma coisa na minha palavra, ou lhe acrescente, ou lhe tire, eu lhe acrescentarei as pragas que estão escritas neste livro. Portanto, estas palavras, diz aqui, essas solenes declarações de castigo, aplicam-se a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Deveriam fazer tremer os que petulantemente declaram ser coisa de pouca monta, obedecer ou não à lei de Deus. No parágrafo seguinte, quando acabarem, ou seja, quando estiverem acabando o seu testemunho, as duas testemunhas, ou seja, quando os 1260 anos estiverem a chegar ao fim, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo da sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas, ou seja, contra as escrituras sagradas, o poder representado pela besta que sobe do abismo. E aqui diz uma nova manifestação do poder satânico. Estão a ver no final do parágrafo? Uma nova manifestação do poder satânico. Então nós já temos aqui duas bestas que nós já conhecíamos, a besta que subia do mar e a besta que subia da terra, mas agora temos uma nova manifestação do poder satânico. A política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, consistiu em conservá-la encerrada numa língua desconhecida. Qual era essa língua? O latim. Não é verdade? Mas agora surgiria uma nova manifestação do poder satânico, a besta que sobe do abismo. E o que é que seria essa besta que sobe do abismo? Nós já falámos aqui, mas vamos ler um pouquinho mais do grande conflito. É nesse mesmo parágrafo, aliás, eu vou ler, numa língua desconhecida, ocultando-a do povo. Sob o seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco, mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Então agora Satanás já tem duas bestas mais uma. Tem a que sobe do mar, tem a que sobe da terra e tem mais uma que começa a surgir naquela altura. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas, os irmãos estão a ver o que é essa grande cidade. Está em Apocalipse, capítulo 11. Querem ler primeiro Apocalipse? Sim? Então, Nelinho, se não te importas, já agora
para haver mais colaboração. Podes ler a partir do versículo. Como? É para ler ou é para encerrar, para orar? É para ler. Ah, ok. Perfeito. Para ler. Podes ler a partir do versículo 2, por favor. Podes ler devagarinho, que é para nós vermos os detalhes. Apocalipse 11, 2 diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram, sobreveio grande medo. Sim, já chega, Nelinha, obrigada. Então, como podemos verificar, esta expressão que ela tem aqui, a grande cidade, vem do versículo 8. Que diz, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então ela diz neste parágrafo o seguinte: irmãos, seria bom nós aqui no Grande Conflito começarmos a fazer os links com as passagens bíblicas. Então a grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas, o que são as testemunhas? O Velho e o Novo Testamento. O Velho e o Novo Testamento. E aqui diz, no versículo 4, o que é que são as duas testemunhas? Diz que são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Isto está-se a referir a quê? Está-se a referir ao santuário, está-se a referir ao azeite, porque é da palavra do Antigo e do Novo Testamento que escorre o azeite. Não é verdade? Que é símbolo do Espírito Santo, o azeite, mas também a lâmpada, o azeite faz com que a lâmpada brilhe, tem a ver com a palavra, não é verdade? Pronto, tudo isto era as profecias, a luz que Deus estava a enviar e que foi combatida durante 1260 anos. Então a grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. E ela agora diz, grande conflito, de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Quando em nome do Senhor a mensagem lhe foi levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isto é ateísmo.
Isto é ateísmo. Então, o que é que a Revolução Francesa trouxe? Que é uma nova manifestação do poder satânico. O ateísmo. O pôr a palavra de Deus em causa. O negar a existência do poder de Deus para transformar as pessoas. A noção, por trás disto também tem a noção de que não é possível guardar a lei de Deus. Porque o ateísmo é falta de fé. Mata a fé no poder do Todo-Poderoso. Eu sei que já estamos a chegar ao final do tempo, mas eu tenho que ler o resto, está bem? Para não cortarmos este pensamento pela metade. Continuando. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às exigências do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. O que é incredulidade? É não crer naquilo que Deus diz. E o que é que Deus diz? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o nosso Deus é todo-poderoso. Não é isso que ele diz? Irmãos, tudo o que nega isto, ainda que tenha uma capa de cristianismo, é ateísmo. Disfarçado. Continuando. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. Ou seja, pode-se tudo. Experiências novas. Transar estando na igreja. O importante é ficar na igreja. Os jovens não podem sair, mesmo transando dentro da igreja não há problema. O importante é que eles sejam conservados dentro da igreja. Isto é o quê? Isto é licenciosidade. Mas não se pode falar nada. Aliás, eu vou fazer aqui um pequeno... É assim, irmãos, eu às vezes tenho uma coisa na mente, mas depois, à medida que vou falando, eu creio que é Deus que está trazendo as coisas. Não pode ser Satanás. Não pode ser Satanás. Santo, amiga, é o Espírito Santo. Então, nos primeiros escritos, no capítulo 54, que tem por título A União da Igreja com o Mundo, diz o seguinte. Estou a ler no segundo parágrafo, quase no fim do segundo parágrafo. Esquivando-se de declarar as verdades diretas que dela excluíam os amantes do prazer e amigos do mundo, a Igreja gradualmente perdeu o seu poder. Isto é licenciosidade. Ou seja, a Igreja se esquivou de declarar as verdades diretas que dela excluíam os amantes do prazer e os amigos do mundo. Porque se ela fizesse isso, ficavam poucos. E ficando poucos, também ficavam poucos recursos. Continuando. A Igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Como o ouro se tornou fusco. Como se transformou o ouro finíssimo. Vi que, se a Igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que foi comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. O que é que isto significa? Elinha, qual é a página do Primeiros Escritos? 227. Eu creio que significa que o Espírito Santo está saindo das próprias igrejas porque elas estão negando a verdade. Saiu, irmã, saiu. Aqui diz claramente que vi que se
a Igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Por isso é que nós neste momento estamos numa busca desesperada para chamar o Espírito de volta. Mas isto tem condições. E ela continua e diz uma coisa muito bonita. Se isso tivesse acontecido, se o Espírito Santo ainda estivesse connosco, diz que os doentes seriam curados, os demónios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Está aqui. Ela seria um terror, mas Deus quer que isto volte a acontecer. Ou seja, o ateísmo e tudo o que ele arrastou e toda a ideologia que ele trouxe, a licenciosidade, a incredulidade, o denegrir do poder de Deus, o rebaixar o poder de Deus, tem que ser derrotado. E ele só poderá sê-lo por um povo que estiver disposto a pagar o preço. Mas ele vai ser. Ele vai ser derrotado, irmãos. Amém. Só um pouquinho mais, pode ser o grande conflito. Agora vamos passar para o parágrafo seguinte. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano de 1798, um poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Sagrada Escritura, e na terra, em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria ser assim silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia, estamos a falar aqui de política, uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. A França é a única nação do mundo, irmãos, isto é significativo, relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Um pouquinho mais à frente, neste mesmo parágrafo diz, mas a França fica à parte na história universal como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. E em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda a parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem esta declaração. Depois diz, a França também apresentou a característica que mais distinguiu Sodoma. Durante o período revolucionário mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera destruição às cidades da planície. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França conforme os dá a profecia. Ligada intimamente a estas leis que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade. Reparem, reduzia a união pelo casamento à condição de mero contrato civil. O que é que nós ouvimos hoje? O que é que hoje as pessoas pensam que é o casamento? É exatamente isto. Um mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que, à vontade, poderiam desfazer. Ou seja, o casamento virou um contrato que eu posso renunciar na hora que eu quero. Não é esta a mentalidade que prevalece até hoje?
Então, o que é que está prevalecendo até hoje? Os valores judaico-cristãos ou os valores do ateísmo? Os valores do ateísmo. 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 Incredulidade e rebelião contra a palavra de Deus. Bom, irmãos, não vamos alongar-nos, até porque os irmãos têm... Eu gostaria de ler aqui mais algumas coisas e salientar aqui algumas coisas. Mas eu penso que os irmãos poderão fazê-lo em casa. Agora vamos ter 8 dias, é isso? Sim. 8 dias, pronto. No próximo sábado, se Deus quiser... eu ainda queria ler aqui mais qualquer coisa, mas ainda vamos permanecer neste capítulo 15. Pode ser, porque há aqui umas coisas que vale a pena salientar. Para podermos ver porque é que surgiu a Revolução Francesa. Este grande poder. Ela foi provocada e tem um motivo. E de alguma forma ele é compreensível. Ele é compreensível. Mas os irmãos leiam este capítulo e, se Deus quiser, 2 a 8 dias, voltaremos a falar um pouquinho mais. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, queremos nesta noite agradecer-lhe profundamente, porque o Senhor nunca deixa o seu povo sem luz, nunca deixa o seu povo sem um profeta, nunca abandonou o seu povo aos seus próprios pecados e às investidas satânicas. Obrigada, Pai, porque nós temos esta luz maravilhosa vinda do céu, que nos ajuda a caminhar neste mundo que está em trevas, mas nós permanecemos com luz. Que o Senhor nos ajude a ter amor pela verdade. A verdade que está nas Escrituras e no espírito de profecia. Não basta termos a verdade. Precisamos ter amor à verdade e estar dispostos, se necessário for, a dar a vida por ela. Que o Senhor nos conceda o seu bom espírito. Que Ele derrame sobre nós o amor igualzinho ao que havia no coração de Jesus. Amém. É o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém. Amém.